Olá, meus amores! Sejam bem-vindos mais uma vez a esse vídeo nesse canal. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Rose Santos. Quero agradecer a você que tem visualizado os meus vídeos, quero agradecer a você por cada like, cada joinha, muito obrigada, tá? Quero agradecer a vocês que têm se inscrevido no canal, muito obrigada de verdade, de coração, muito obrigada a cada um de vocês. E eu não poderia deixar de passar aqui para passar essa reflexão para todos nós, né? O ano tá quase acabando, é o último mês do ano, foi um ano bem difícil para o mundo inteiro, né? Para o nosso país foi um ano bem difícil, enfim, para todo mundo, né? Foi um ano de pandemia, um ano de crise, se falava muito em crise, se fala muito em crise econômica, né? E em tantas outras coisas que está acontecendo aí no mundo. Eu sei que teve algumas famílias que teve perdas irreparáveis, né? Quero deixar para vocês aqui, né, que foi um ano muito difícil, porque tivemos uma perda muito importante, né, que foi a perda do meu pai. Meu pai, no início da pandemia, para quem não sabe, a gente descobriu que ele estava com câncer e, assim, já estava com câncer bastante, né, avançado. No caso dele, não tinha muito mais o que fazer, só tínhamos que pedir forças a Deus, né, e orar pela vida dele, e orar por ele, né, e pedir a Deus que tornasse os dias dele aqui na terra, né, menos dolorido, menos doído, né. Gente, tá passando um carro aqui, tá, de alguma coisa, mas pelo amor de Deus, não escute não. E assim, né, e meu pai, né, lutou, foi 6 a 7 meses de luta, né? Ele lutou o quanto ele pôde lutar com essa doença, né? E para quem sabe, para quem tem essa doença, daí sabe como é difícil, né? E a gente viu ele lutar pela vida dele, né? Mas infelizmente a gente faz um plano, mas Deus faz outro. E eu consigo agradecer a Deus. Hoje eu sou grata a Deus por Deus ter levado meu pai. Porque assim, eu não iria aguentar ver meu pai sofrer no leito de hospital sem poder fazer nada por ele, entendeu? É difícil pra gente como filho, como filha, falar isso, né? Mas hoje eu agradeço a Deus por ter levado meu pai de uma forma tão bonita. Da forma que ele se foi, mesmo tendo uma doença tão avassaladora, né? Deus, tenho certeza que Deus deu pra ele os últimos momentos com cada um dos filhos dele, que a gente se aproximou bem mais do meu pai. E assim, né, foi uma perda irreparável, mas hoje eu consigo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Há 26 dias atrás, o esposo teve Covid, começou com os sintomas, foi pro médico. Eu fui afastada do trabalho, fiquei em casa. O tempo que ele ficou de recuperação, né? O tempo que ele ficou afastado, eu fiquei em casa com ele. E depois que eu fiquei em casa com ele, eu não sentia sintomas durante o tempo que eu fiquei em casa com o meu esposo. Depois que a gente estava começando a voltar à nossa vida normal, eu já tinha começado a voltar a trabalhar, ele também. Passou mais ou menos, eu acho que de 4 a 5 dias, eu comecei a sentir os sintomas. E eu já procurei o médico. E em poucos dias fui diagnosticada com Covid também. Graças a Deus eu estou aqui para agradecer a Deus, especialmente porque Deus foi muito generoso com a gente, né? Porque como vocês sabem e verem, tem tanta gente aí que está nos leitos de hospitais, tem muita gente que está morrendo, muita família que perdeu seus entes queridos, que são perdas irreparáveis, né? Das nossas vidas. Hoje eu estou aqui especialmente para agradecer a Deus, porque Deus, ele tem nos fortalecido no meio dessa pandemia, não tem nos deixado sozinhos, tem nos dado socorro
E hoje eu passei aqui especialmente para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Não estou falando de religião aqui, tá glorificando o nome de Deus, glorificando o nome do Senhor, porque foi Ele que entrou na nossa causa. Porque logo no início, quando começou esse negócio dessa pandemia, eu achei que se eu tivesse, né, eu ia morrer, porque eu já tenho um pouco de bronquite asmática. Então, tipo assim, eu entreguei nas mãos de Deus e graças a Deus, deu tudo certo, foi para a glória do Senhor. E para não ficar só nas minhas palavras aqui, eu quero deixar uma reflexão para vocês da Bíblia, da palavra. Sei que a gente tem nossos defeitos, sei que a gente tem os nossos erros, sei que a gente tem inúmeros pecados, né? Mas eu tenho certeza que Deus, Ele não enxerga a gente assim, né? Porque a própria palavra dele nos mostra que se a gente se arrepender de todo o nosso coração, Ele está pronto para nos perdoar. Capítulo 1, versos 42 ao 45. Diz assim essa palavra. Eu quero que vocês entendam essa palavra, tipo assim, como eu entendi. Eu vou tentar explicar um pouco da palavra para vocês. A palavra diz assim: e olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo, e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, respondeu a ele. Olha só a resposta de Davi. Isso é que eu considero uma pessoa sábia. Isso é que eu considero uma pessoa ser sábia na vida dele. Porque para quem entende e para quem sabe que a gente que está aqui embaixo, a gente somos pó. Do pó viemos e ao pó voltaremos. Então Davi respondeu assim para o filisteu, que era o gigante Golias. Tenho certeza que muitas pessoas conhecem essa história, que é a história de Davi e do gigante Golias. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Golias estava desafiando o exército de Israel, porque há um combate. E todo o exército de Saul, todo o exército de Israel não tiveram coragem de enfrentar o gigante Golias. E quando apareceu Davi, que era de pequena aparência, era um rapaz pequeno que não tinha altura para lutar, para guerrear, aos olhos humanos, viu? Aos olhos humanos. Davi não era nada, Davi não era ninguém. Até tanto que se fala aqui na palavra que Saul até tentou emprestar a armadura dele para Davi e não deu certo. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa na nossa vida, é assim. Deus não deixa a gente lutar com as armas de ninguém. Deus quer que a gente lute com as armas que Ele nos deu. E assim, eu trouxe essa palavra para que você entenda, você que está no leito de hospital, você que perdeu seu ente querido, você que está achando que na sua vida não tem mais jeito, você que tá triste, que tá angustiado, que tá chorando, sabe? Eu tô aqui glorificando ao Senhor pela minha vida, a vida do meu esposo, por Deus ter recolhido o meu pai da forma que eu glorifico o nome do Senhor, porque só Deus sabe do nosso amanhã. E assim, Deus quando me deu essa palavra, Deus fez a gente enxergar como... Eu creio que como Davi enxergou um pouco, porque Davi, em momento algum, disse assim para o filisteu, para o gigante Golias, né, que iria, né, com as forças dele, eu vou fazer com as minhas forças, ou com as forças do povo de Israel. Não, o que Davi fez? Usou uma fé inteligente. Davi disse para o filisteu, ou seja, Davi estava transferindo a guerra dele para Deus.
E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente sabe que a gente não tem condição de fazer uma coisa. Mas a gente, ao invés de transferir nossa guerra para Deus, de transferir nossa luta para Deus, guerrear e pelejar por nós, a gente chora para um amigo, a gente chora para o esposo, a gente chora para qualquer pessoa, mas não tem coragem de chorar para quem pode guerrear e nos dar a vitória. E foi isso que Davi fez. Davi transferiu a luta dele para Deus, porque sabia que ele, com as forças dele, na pequenez dele, ele não podia fazer nada. Mas ele sabia que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem Golias estava afrontando, não só era o povo de Israel, mas era ao Senhor dos Exércitos, era o Deus de Israel. Porque aquele povo, no meio da batalha, esqueceram que era Deus que dava vitória, que fazia entrada e saída com eles. E muitas vezes a gente esquece no nosso dia a dia que é Deus quem nos dá a vitória, que é Deus quem nos livra, que é Deus quem faz entrada e saída com a gente. E eu glorifico o nome do Senhor por ter tomado a minha batalha, ter tomado a batalha do meu esposo e ter nos dado vitória. E a gente ter passado por esse processo, um processo tão doloroso, e glorificar o nome do Senhor. E é isso aí, gente. A gente tem que olhar para Deus. A palavra do Senhor nos ensina a olhar para o alto, que é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem a nossa vitória, não é daqui da terra, não. A nossa vitória é dada aqui na terra, mas é do alto que vem o sim ou não. Então faça igual Davi no seu dia a dia. Entregue a sua batalha a Deus, se entregue a Deus. Aquilo que você não pode fazer, entregue a Deus, glorifique o nome do Senhor, deixe o Senhor fazer igual ele fez na vida de Davi. E é essa a reflexão que eu quero passar para vocês. Seja grata a Deus pelo abrir dos seus olhos, seja grata a Deus por você levantar, seja grata a Deus pelo alimento, seja grata a Deus pelo seu emprego, seja grata a Deus pela sua família, seja grata a Deus em qualquer situação que você está passando hoje, porque você não sabe o que Deus tem amanhã para você. Então você pode ter certeza que o amanhã de Deus é bem maior do que o hoje de um de nós, e eu jamais poderia deixar de passar essa fase, né, em branco, e dizer a vocês que Deus, ele pode todas as coisas. Né? Que Deus, ele sabe, conhece nosso coração e pode todas as coisas. Gente, mais uma vez, eu quero dizer para vocês, eu não estou aqui para parecer, sou uma pessoa cheia de defeitos, inúmeros eu tenho, pecados não se conta, porque tem dia que eu tenho falado assim para Deus, Deus, eu preciso da sua ajuda para me converter verdadeiramente e ser uma pessoa mais calma, porque tem coisa que eu não tenho calma, não tenho paciência, não tenho nada. Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque é no meio das nossas guerras, é no meio das nossas lutas que a gente vê quem toma a nossa dor e quem realmente peleja por a gente. Quem peleja pela tua vida é Deus. Se você está de pé, porque Deus te deixou de pé. Se você está respirando, porque Deus te deixou respirando. Tem tanta gente nos leitos de hospitais, tem tanta gente que já desceu à sepultura, que não pode glorificar o nome do Senhor. E é isso aí, gente. Eu passei essa reflexão para vocês, que foi um ano bem difícil para todos nós, para aqueles que perderam seus entes queridos. Eu deixo o meu abraço, tá? E peço ao Espírito Santo que conforte a cada um de vocês, porque só Deus pode nos fortalecer, em nome de Jesus Cristo.